quase 50 anos atrás, o nosso país vivia uma grande crise. O governo só conseguia fechar as contas com a ajuda de empréstimos no estrangeiro. Nós vivíamos uma democracia política desde 1945, mas havia muita instabilidade política. Em março de 64, o presidente do Brasil, João Goulart, foi tomado pela crise que envolvia o seu governo. Ele sempre foi um negociador, tentava negociar com a direita e a esquerda, agradando a ambas, mas fracassou. Goulart chegou à presidência da República por acaso, depois da surpreendente renúncia de Jânio Quadros em 1961, que havia sido eleito com uma votação surpreendente. Ele tentou contornar a desconfiança da direita, que não gostava dele desde que 7 anos antes havia concedido 100% de aumento do salário mínimo aos trabalhadores, ainda durante o governo de Getúlio Vargas, de quem ele fora ministro do Trabalho. Com sua chegada ao poder, a esquerda tentou conduzi-lo, influenciá-lo, mas Goulart era um moderado. Fazendeiro, apoiava, respeitava a propriedade privada, embora defendesse a reforma agrária. Os militares já haviam tentado impedir a posse de Goulart. Ela só foi possível graças a uma emenda parlamentarista que foi aprovada às pressas pelo Congresso Nacional. Esse parlamentarismo deveria ser confirmado por um plebiscito que acabou acontecendo em 1963, mas deu a vitória ao presidencialismo, que Goulart, obviamente, defendia. Com isso, ele se sentiu fortalecido, mas a direita não descansou. Nunca houve no Brasil uma campanha de desestabilização tão forte quanto a que atingiu João Goulart. Os empresários brasileiros e o governo dos Estados Unidos apoiaram decisivamente essa campanha. As propostas de Goulart, conhecidas como reforma de base, não tinham chance de serem aprovadas pelo Congresso Nacional, inclusive a reforma agrária. Goulart, então, optou por uma estratégia ousada. Ele faria diversos comícios pelo Brasil afora, tentando pressionar o Congresso Nacional. No entanto, ele só conseguiu realizar um único comício, o famoso comício da Central do Brasil, em 13 de março de 64. A partir daí, o que era uma campanha de desestabilização se transformou numa conspiração franca que visava sua derrubada do poder. A direita reagiu ao comício da Central, promovendo em São Paulo uma grande manifestação com milhares de pessoas, a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. No dia 28 de março, um dos líderes da conspiração, o Marechal Denis, se encontrou com o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, no aeroporto de Juiz de Fora. Foi lá que eles decidiram deflagrar o golpe para decididamente derrubar Goulart. Parece que o presidente pressentiu o seu fim. No dia 30, ele reagiu fazendo um discurso inflamado numa festa dos sargentos da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. O discurso acabou provocando ainda mais a ira dos militares, que viram, na presença do presidente da República, numa festa de sargentos, a quebra da hierarquia militar. A movimentação de tropas começou nesse mesmo dia, 30 de março de 64, liderada pelo general Mourão Filho, que vinha com seus soldados de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro para afastar o presidente Goulart do Palácio Laranjeiras, onde ele estava. Os militares esperavam que Goulart oferecesse uma forte resistência
E o futuro presidente Castelo Branco chegou mesmo a telefonar para o general Mourão Filho para dissuadi-lo de continuar com suas tropas em direção ao Rio de Janeiro, mas não conseguiu. Por que Goulart não resistiu? Provavelmente porque ele foi avisado pelo seu ex-ministro Santiago Dantas de que os Estados Unidos apoiavam os golpistas. Santiago Dantas, por sua vez, havia sido avisado disso por Afonso Arino de Melos Franco, que acabara de ser nomeado pelo governador Magalhães Pinto para obter o reconhecimento do golpe de Estado no exterior. Goulart seguiu do Rio de Janeiro para Brasília a fim de buscar papéis e a própria família. De lá seguiria para Porto Alegre, de onde partiria para o exílio. Mas antes mesmo que o presidente da República deixasse o território nacional, o Congresso Nacional declarou a vacância do cargo e deu posse ao presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, numa cerimônia vergonhosa que aconteceu na madrugada, como se fosse às escondidas. João Goulart foi o único presidente da República Brasileira que morreria no exílio. E o golpe de 64 inaugurou uma ditadura que duraria 21 anos.